Trava diagonal de alta com opções de Ethereum. É uma opção de baixíssimo risco, risco limitado e que pode potencializar os seus ganhos com a alta do Ethereum. A mesma coisa vale para opções de Bitcoin e outras criptos, mas o exemplo desse vídeo aqui vai ser com opções de Ethereum. Eu já vou te mostrar como funciona essa operação aqui com opções de Ethereum, mas antes um aviso bem rápido. Caso você queira aplicar para uma consultoria gratuita com um especialista da minha equipe sobre opções de cripto, acessa o link aqui na descrição que toda semana a gente libera algumas poucas vagas. E agora bora entender essa operação aqui. Bom, se você não tem essa operação, você tem só um Ether, o preço do Ethereum pode subir ou cair que você vai continuar com o Ether. Então aqui embaixo você está vendo o preço do Ethereum, 3.600, 3.900, 4.300, 3.200. Se ele subir, você vai permanecer com o seu equity de um Ether, isso você está vendo no balãozinho verde, e se ele cair, você também vai ficar com o Ether. Agora, se você fizer essa trava diagonal de alta com Ether, à medida que o preço do Ether vai aumentando, a sua quantidade de Ethers vai aumentando também. E o seu lucro máximo nessa operação acontece nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, você passaria de um Ether para 1.0479, um ganho de 4,79% de Ethers. Mas, antes de explicar como é que funciona esse lucro, vamos mostrar como que essa operação é montada e também entender, obviamente, quais os riscos dela. Uma trava diagonal de alta, ela envolve a compra de uma opção num vencimento mais distante e a venda de uma opção num vencimento mais próximo. Essa trava que você está vendo aqui tem uma opção de Ether comprada para o dia 29 para 40 dias, portanto, com o vencimento 40 dias, 41 dias para frente em relação à data atual, e essa opção comprada, ela vai ser num strike at the money ou ainda in the money, no dinheiro ou dentro do dinheiro. O que é isso? Se o preço do Ether está 3.500, uma opção no strike 3.500 é uma opção no dinheiro, at the money. E se o preço do Ether está 3.500, quanto mais para baixo o strike da opção, mais dentro do dinheiro ela está. Isso quando a gente está falando de opção do tipo call. Nessa operação aqui, você está vendo uma call comprada no strike 3.500. Então essa é a primeira metade da operação, a gente compra uma call ou at the money ou ITM com um vencimento mais longo, nesse caso aqui 40 dias para frente, e a outra perna da operação é a venda de uma opção, de uma call também, com um vencimento mais curto. Então eu estou comprando com vencimento para daqui a 40 dias e estou vendendo com vencimento para daqui a 20 dias. E essa vendida, ela é fora do dinheiro. Nesse exemplo aqui, eu estou vendendo uma opção no strike 3.800. Legal, então aqui você está vendo o gráfico de payoff na data atual. Vamos colocar aqui o P&L, o Profit and Loss dessa operação. Você observa que é uma operação que a gente ganha com a alta do Ethereum. Quanto mais ele sobe, maior é o meu ganho. E a gente também pode ganhar com o aumento da volatilidade. Quanto mais a volatilidade explode, quanto mais a volatilidade aumenta, eu também ganho com o aumento da volatilidade. E a minha perda ocorre caso o preço do Ether caia. Isso falando em termos de Ether. Se eu colocar aqui em termos de dólar, o meu ganho com a alta do Ethereum, ele acaba sendo ilimitado. Quanto mais o Ether subir, mais eu ganho em termos de dólar. Então vamos entender qual que é o risco máximo. Essa daqui é uma operação de débito, então eu pago para montar. Por quê? Porque uma opção com vencimento mais longe, via de regra, ela é mais cara que uma operação com vencimento mais curto. Além disso, uma operação at the money ou in the money, ela é mais cara que uma operação fora do dinheiro. Então, nesse exemplo aqui, a call comprada me custou 0,1 Ethereum. 0,1 ETH foi o preço que eu paguei na opção comprada, que é a opção que vai valorizar com a alta do Ethereum. Só que para eu reduzir esse custo e, portanto, reduzir o risco dessa operação, eu também faço uma venda, porque a venda me dá um crédito. E a opção que eu vendi, ela me gerou um crédito de 0,04 Ethers. Então, o meu custo para essa operação foi o valor que eu paguei nessa, menos o crédito que eu recebi nessa. Então, o meu custo ele foi de 0,06 Ethers.
Então, se lá na data do vencimento o Ether não subiu, eu vou ter esse prejuízo máximo aqui. Você está vendo que o Expire P&L, ou seja, o Profit and Loss, lucro ou prejuízo na data do vencimento, aqui está no balão roxo, é menos 0,0596. Então, arredondando, menos 0,6 Ethers. Isso é o máximo que eu posso perder nessa operação, não mais do que isso. E se a operação dá certo e o Ether começa a subir? Como eu mostrei há pouco, o nosso lucro máximo ele ocorre na data de vencimento da opção vendida e o ponto máximo de lucro ele acontece aqui, que é justamente no strike da opção vendida. Lembra, a gente comprou uma call no 3.500 e vendeu uma call no 3.800. Se ele encerrasse aqui nesse ponto máximo de lucro na data de vencimento, eu estaria lucrando 0,0489 Ethers. Então, se eu comecei ali com Ether, eu terminaria com 1,0489. É claro que eu não vou acertar o cu da mosca e realizar esse lucro bem aqui, é altamente improvável. Mas em toda essa região aqui, eu já tenho algum lucro. 1,03, 1,0489, 1,04. Então, como a gente viu, essa é uma operação direcional em que a gente potencializa os ganhos com a alta do Ether. A partir desse ponto aqui, o nosso lucro reduz, porque a call comprada está dando lucro, mas o prejuízo da call vendida está prevalecendo. Então, a gente está reduzindo o nosso lucro. Ainda estamos no lucro, mas o lucro acaba sendo cada vez menor. Então, o melhor ponto é que ele encerre aqui nessa região. E caso o Ether corrija, caso ele vá no sentido contrário ao que a gente gostaria, a gente tem algumas possibilidades de rolagem. Se o Ether cai, essa nossa call vendida aqui, ela passa a dar lucro. Então, uma rolagem possível é eu encerrar essa call aqui, realizando o lucro, e vender uma outra call num strike mais baixo, porque eu vou estar coletando mais prêmio. Se eu estiver coletando mais prêmio, se eu coleto mais prêmio, eu reduzo o meu prejuízo máximo porque eu tenho mais crédito nessa operação. Uma outra forma de rolagem, vamos falar que ele veio aqui para essa região de lucro, tá chegando aqui o vencimento da vendida e eu quero prorrogar a duração dessa operação. Para isso, eu posso simplesmente encerrar a call desse vencimento aqui, livrar dela. Então aqui eu tenho uma vendida, eu compro ela para encerrar e vendo uma outra para esse vencimento, também no strike JM. E essa daqui, por sua vez, eu também encerro, eu vendo ela e compro outra num vencimento para frente. Assim, eu vou prorrogar a duração dessa operação, que é uma trava diagonal de alta com call de Ethereum. Vale mencionar também que, como essa é uma operação de baixíssimo risco, ela não consome quase nada de margem de manutenção. Então você pode fazer mais operações dessa. E além desse exemplo que eu te dei, 40 dias para frente da comprada e 20 dias para frente da vendida, você pode fazer uma série de combinações. Você pode comprar para 180 dias, para 300 dias, pode vender para 7, pode vender para 30, você pode fazer várias combinações de acordo com aquilo que você espera que seja o movimento do Ethereum. Então, resumindo, essa é uma operação que pode aumentar a sua quantia de Ethers com a alta do Ether, né? Se você não tivesse essa operação, você ia ficar com a sua quantidade de Ethers inalteradas, independentemente do movimento do mercado. E caso ele não faça o movimento esperado, você tem aqui o seu prejuízo limitado. Você nunca tem como perder mais do que o valor que você pagou na montagem dela. E você ainda tem como minimizar esse prejuízo fazendo rolagens, como eu te mostrei ao longo do vídeo. E por fim, se você tiver muito bullish, você pode fazer uma trava com uma proporção maior de calls compradas, porque aí quanto mais o Ethereum sobe, mais você aumenta a sua quantia de Ethereums, sem esse decréscimo que acontece se a gente está na proporção de 1 para 1 da comprada e para vendida. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem 2 compradas para uma vendida. É claro que quando a gente está exposto a um maior lucro, maior potencial de lucro, a gente também está sujeito a um prejuízo maior. Se você gostou do vídeo, taca o seu joinha e me diz aqui nos comentários o que você achou. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até mais!